Bom dia, Juninho. Vitor Hugo, pela 102 FM. Prazer falar com você. Nessa primeira pergunta, eu queria que você explicasse como foi todo esse processo, né? Longe dos gramados, para você, um cara tão ativo, que é um dos principais jogadores desse elenco. Como foi para você tratar dessa lesão e essa recuperação, até surpreendendo a muitos, voltando antes do tempo? Bom dia. Acredito que foi um momento muito delicado, pelo qual eu não esperava na minha carreira. Não havia machucado antes. E enfrentei da melhor forma, respeitando o prazo dos médicos, claro, mas acreditando a todo momento, desde o princípio da minha lesão, que eu voltaria antes, porque eu sei da importância que tenho para o grupo, da importância que tenho para o Red Bull, para o desempenho do Red Bull. E não foi uma tarefa fácil, foram momentos muito doloridos para mim, mas enfrentei da melhor maneira, com a melhor perspectiva, para que eu pudesse estar o mais rápido possível recuperado. Bom dia, Juninho. Durante essa temporada, teve uma coletiva que o Caixinha falou que ele viu o Bragantino como 16ª força do Brasil, em questão de investimento, em questão de elenco e de tradição. E o objetivo era manter 2 temporadas na parte de cima da tabela, pensando que é o 5º ano do clube na Série A, mas sempre oscilando uma temporada em cima, outra embaixo. O que atrapalha um pouco é a saída de alguns jogadores. Esse ano vocês tiveram a saída do Ortiz, do Elinho, o ano passado do Arthur e outros jogadores. Então, como fazer para manter o time na parte de cima da tabela uma temporada depois da outra? Olha, não é uma tarefa fácil. Eu acredito que nos últimos anos você tem visto como o Brasileirão tem sido mais competitivo. Grandes equipes enfrentando um rebaixamento, que me vem agora como Grêmio. Enfrentou um momento difícil. Algo que não era de se esperar para nenhum projeto. A gente quer sempre enfrentar da melhor maneira, mas é um campeonato muito competitivo, como eu citei no começo. E a gente vê, lógico, uma equipe do Red Bull sendo um pouco oscilante, não é o que a gente busca. Acredito que a temporada passada a gente mostrou que a gente é capaz de estar brigando em cima da tabela. A gente tem elenco, tem equipe para isso. E talvez as coisas não tenham encaixado da melhor forma esse ano. A gente tem que aprender a lidar com os momentos também difíceis para que a gente possa aprender. E talvez esse seja o momento de planejar, ter uma sequência melhor para que essas coisas negativas possam sumir e que a gente possa progredir para realmente fazer aquilo que a gente quer. Bom dia, Juninho. Leonardo, Rádio Futebol Total. Juninho, recentemente a gente ficou sabendo da sua ida à Itália, supostamente para fazer a cidadania italiana e acabar facilitando uma ida para a Europa. E diante desse cenário, eu queria saber qual a sua urgência para uma transferência para a Europa, se seria uma coisa em breve ou se não é tão urgente assim? Eu acredito que essa é uma pergunta que mais cedo ou mais tarde eu receberia. Eu fui apenas para fazer algo que eu venho fazendo há anos e eu tive um problema com o antigo escritório. Eu tive uma oportunidade, tive uma lesão muito séria, então eu contratei uma equipe para que eu pudesse manter a minha recuperação junto ao clube e que eu pudesse fazer essa viagem. Era um momento que eu poderia fazer essa viagem. O clube me concedeu essa regalia. Lógico que eu provei para o clube que eu estava apto. Eu falei para o clube que eu voltaria antes do prazo e não foi diferente. Estou aqui, estou pronto para que eu possa nessa reta final ajudar o equipe. Juninho, Sérgio Loureiro do Futebol Total. Quando a gente olha o Campeonato Brasileiro esse ano, é decepcionante ver a colocação do time na competição desde a chegada do Red Bull, porque é o pior momento. Você, com a sua experiência, não sei o que você já viveu de ruim em outros clubes, mas o que pode passar para o torcedor nesse momento que vocês vivem aqui? São 2 vitórias nos últimos 3 meses, Atlético Paranaense e Bahia, né? Isso não é Juninho, clube. É uma vitória em 16 jogos fora de casa no Campeonato Brasileiro. São só 8 pontos em 33 de todo o segundo turno. É a segunda pior campanha, só está à frente do Atlético Paranaense. Daí, quando está num momento desse, cria-se muita especulação. Tem salário atrasado, tem briga de jogador, o treinador já não é mais ouvido, querem derrubar o técnico, né? Teve até a semana passada a esposa de jogador falando do ambiente interno. Então, como que vocês recebem? O que você pode falar como jogador para que o torcedor, né, saiba do trabalho de vocês, que ninguém quer estar numa situação como essa? Eu acredito que aqui nós trabalhamos internamente em próprio Red Bull Bragantino para dar o melhor. Acredito que assuntos extracampo que chegam tanto da imprensa, tanto de pessoas fora do clube, para mim, a todo grupo não vai interessar. Então, a gente está tentando ao máximo
sair dessa situação. Não é uma situação fácil, você já citou em diversos pontos, negativamente falando, mas cabe a gente assumir a responsabilidade. Só nós podemos mudar, virar essa chave, e que esses assuntos, essas especulações que vêm de fora do clube não entrem dentro do clube, porque não faz parte do nosso dia a dia. Acredito que aqui a gente trabalha sério, as fofocas, aquilo que vem de fora, a gente deixa para as pessoas que gostam de fazer fofoca, e a gente vai continuar trabalhando para que o Red Bull possa sair dessa situação. Juninho, queria falar dessa reta final agora em termos de objetivo, né? Vocês estão apenas 2 pontos acima da zona de rebaixamento. Quais são os objetivos do Bragantino nessa reta final do campeonato? É mesmo se livrar do rebaixamento, ou vocês estão, como algumas pessoas já falaram, olhando só para cima e não olhando tanto para baixo? Cara, eu acredito que a gente tem que viver a realidade. A gente tem sempre que olhar para cima, mas ao mesmo tempo também tomar cuidado com a situação que a gente se encontra hoje. É um momento difícil, como eu acabei de citar. Mas se a gente não olhar para cima, a gente não consegue se livrar dessa situação difícil. A gente pensa assim, lógico que é algo difícil, é um rebaixamento, mas se a gente sempre olhar para a parte do rebaixamento, a gente não consegue sair dessa situação. Então, se a gente olhar para cima, o que a gente pode evoluir, o que a gente pode melhorar, para dar o primeiro passo, que é conquistar mais uma vez uma vitória, para que a equipe possa recuperar esse ânimo de poder estar vencendo, acredito que essa seria a melhor maneira de sair dessa situação, olhando para cima e não para baixo. E Juninho, como vocês veem esse desafio de fugir ali da zona de rebaixamento, como é tratado internamente? Vocês ainda não entraram na zona de rebaixamento do Brasileirão, o Bragantino não entrou, mas as atuações nos últimos jogos não vêm conseguindo conquistar os pontos, né? Já são 6 partidas seguidas sem vitória. Como vocês veem também esse duelo já contra o Botafogo, que é o líder da competição, no próximo sábado? Olha, não é fácil, a gente vê da melhor maneira possível, porque se a gente ficar pensando no lado negativo, a gente não consegue. Se a gente pensar em zona de rebaixamento, a gente vai trazer a zona de rebaixamento para dentro do clube. A gente não se encontra nessa situação, a gente se encontra próximo a essa situação, então cabe a gente agora minimizar os erros que a gente cometeu no último jogo, por exemplo. A gente tem que minimizar, a equipe toda assumir essa responsabilidade. E o Brasileirão é competitivo, vem Botafogo, vem Flamengo, vem Palmeiras, então a gente tem que estar preparado para todos os jogos para que a gente possa vencer, que esse é o principal objetivo. Juninho, contra o Bahia, a última vitória, e aí o próximo jogo fora, uma derrota muito doída para o Atlético Mineiro, né? E recentemente um bom jogo contra o Palmeiras em casa, e agora uma derrota para o Vitória. E nesse cenário a gente vê uma oscilação muito grande da equipe. Eu queria saber de você qual que você acha que é o principal motivo para essa oscilação. Olha, eu apenas tenho que dizer que da parte dos atletas, empenho, dedicação ao máximo tem ocorrido dentro de campo. Talvez o Pedro tenha que se preocupar um pouco mais com essa situação, isso faz parte da parte técnica, e dele poder ajustar tudo aquilo que a gente tem errado, porque para isso existe um comandante. Então, junto ao Pedro, a gente tem que buscar aqueles que acham que tem algum erro acontecendo, algo do tipo, evoluir, porque se não for assim, a gente não consegue sair dessa situação, mas que ele possa, com a sabedoria dele, com a inteligência dele e com a experiência que ele tem dentro do futebol, nos acrescentar algo que nos ajude a sair dessa situação. Juninho, a sua volta, como no início você respondeu, acho que parte muito da sua dedicação e esforço, né, no trabalho de recuperação, porque num primeiro momento até imaginava que talvez você nem voltasse na temporada. E o CR aqui disse, olha, ele volta, ele está muito afim de jogar, pode ficar tranquilo que ele volta. O que eu queria saber a gente viu algumas semanas você fazendo a transição e na semana passada daí já no campo. Mas, para nós, achamos surpreendente no sábado contra o Vitória, né, você já está à disposição e poder participar do jogo. O que o Caixinha pediu para você naquele momento, porque você voltou depois de um longo tempo, fora da sua posição, claro, para ajudar, mas enfim, não era a sua, e para estar junto ali, que foi passado, qual que era essa questão, e agora nessa volta, sabendo que tem Luan também e tudo mais, você está realmente nessa da dobra ali pelo lado esquerdo, onde tiver, você está disposto a ajudar, ou no meio, pelo momento do time, ou não? Como que é isso? Olha, o Pedro tem sido bem claro para mim, ele sabe das minhas qualidades, ele me conhece no dia a dia, e tudo que eu puder fazer para ajudar a equipe, eu estarei 100% apto. Então, sendo em outras posições ou na minha posição, aquilo que ele vem me passando, me dando confiança, que é um momento delicado, eu volto de uma lesão de talvez aí 75 dias parado, não é algo fácil. O fato de eu ter retornado nesse jogo contra o Vitória foi justamente para ganhar um pouco mais de ritmo, porque sabemos que o jogador nos treinos ele não consegue o ritmo, que o ritmo do jogo é diferente.
Então o Pedro tem me dado isso, me dado essa confiança, para que eu possa desempenhar aquilo que eu vinha desempenhando, que é o meu melhor. Talvez dessa maneira, enxergando dessa maneira, o Pedro tem me passado todas as perspectivas que preciso, tanto ele como o grupo, para que eu possa voltar ao meu alto nível, que é aquilo que o Red Bull precisa. Porque se não for para voltar em alto nível, eu não teria retornado nessa temporada. Juninho, falando dessa partida de sábado contra o Botafogo, né? O Botafogo é um adversário que vocês enfrentaram no começo do ano, naquela decisão, na pré-Libertadores. E depois daquele jogo, né, os times podem dizer que tomaram caminhos diferentes, né? O Botafogo seguiu aí na Libertadores, ainda tá brigando pelo título e vocês tomaram outro rumo. Queria que você falasse, né, desse reencontro com o Botafogo, como é que você vê essa partida. E também, né, você já falou que nesse ano passado vocês brigaram por título, esse ano as coisas não encaixaram muito bem. Por que você acha que não encaixou tão bem nesse ano, né? Vocês não tomaram mais ou menos o mesmo rumo que o Botafogo, assim, de estar brigando lá em cima? Cara, eu acredito que o campeonato se resume de diversas formas. São jogos diferentes, são competições diferentes. Um encontro com o Botafogo foi numa outra competição, numa Copa, algo que era de outros objetivos, mas lógico que a equipe do Botafogo tomou um rumo diferente, está numa grande fase. A gente tem que enfrentar a equipe do Botafogo da mesma maneira que a gente sempre enfrenta todas as equipes, jogando dentro de casa, comandando os jogos, é aquilo que a gente sabe fazer de melhor. A gente talvez enfrente um período muito difícil, o qual a gente não planejou no início da temporada. A gente até teve momentos bons na temporada, mas acabamos que com a oscilação, tanto negativa como talvez positiva, não encontramos a nossa regularidade. E se a gente trabalhar nessa semana forte para que a gente possa chegar no sábado, no Campeonato Brasileiro, que são jogos totalmente diferentes, busca de 3 pontos, talvez a gente consiga retomar o caminho das vitórias. Juninho, recentemente o anúncio do Klopp como diretor global da Red Bull. Eu queria saber como que o elenco viu essa notícia, como que está a expectativa dos jogadores. Cara, é um anúncio que talvez para os jogadores no primeiro momento seja um pouco novo. A gente não talvez foque nessa parte extra campo. A gente tem que cuidar daquilo que é o nosso trabalho, que é sair dessa situação, desse momento difícil. Mas lógico, a chegada de um Klopp com a bagagem que tem, com certeza será para agregar num projeto como o da Red Bull. E a gente está ansioso talvez para conhecê-lo, para poder tirar algumas coisas que são de melhor. É aquilo que sabemos fazer de melhor também, tirar aquilo que as pessoas podem não agregar. E se a gente fizer isso da melhor forma, talvez a gente possa ter um grande companheiro de trabalho com uma grande bagagem para que a gente possa talvez evoluir nas próximas temporadas.